Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um pouco diferente. É um vídeo um pouco mais longo, tem regras e a gente vai fazer uma discussão bem legal. É quase que uma retrospectiva, mas também não é. A gente vai fazer uma avaliação de todos os reforços do Atlético, ou seja, daqueles que vieram, daqueles que vieram e parece que não vieram, daqueles que jogaram, que não jogaram. E assim, ó, Juca, você pode até colocar na tela para todo mundo ver, que eu vou deixar bem claras as regras aqui do jogo. Vocês já devem conhecer, tem muito conteúdo desse na internet. Mas olha, de 0 a 10, a gente vai dar as notas completas de cada um dos jogadores que foram contratados pelo Furacão. Só que tem um detalhe ali, ó. Tanto para o 0 quanto para o 10, só pode um jogador. Só um jogador. Ah, se veio um jogador agora aqui, a gente acha que ele é 0, a gente joga ele pro cantinho, segura para discutir depois. Mas tem que ser somente um jogador no 0 e um jogador no 10. Nos outros, a gente vai pensando. A intenção é ficar mais equilibrado ali os números e tudo mais. Juliano Fusca, vamos para essa discussão aí, velho. Simbora, simbora. Tem bastante jeito para analisar aí. Vai ser divertido aí, essa dinâmica sempre legal. 24 nomes, tá, Fontana? 24 aí pra gente poder conversar sobre. São algumas notinhas que a gente vai ter que dar e alguns nomes que a gente vai ter que lembrar aí também, cara. É interessante que a gente vê nomes que fizeram diferença, a gente vê nomes que a gente mal e mal lembrava que vieram, né? De tão pouco que renderam. É, cara. Bacana. Olha, vai estar bem equilibrado, acho, essas notas aí, tá, Furlan? Cara, eu acho que sim, cara. Vamos lá, cara. Vamos pedir então pro Juca já colocar o primeiro pra gente começar a fazer essa avaliação, cara. Vamos nessa. Pode escolher aí, Juca. Faz sortido aí, cara. Escolhe qualquer um. Você que vai gerar aqui o debate e o entretenimento pro povo hoje. Só vai ter que só aumentar um pouquinho pra gente ver, tá? É difícil de enxergar. Olha aí, hein, cara. Palácios. Raiem Palácios, cara. Raiem Palácios que tem, obviamente, definir um jogo contra o Criciúma, né? Ele consegue fazer um golzinho contra o Criciúma, ele dá a assistência e gol contra o Criciúma, assistência para o Allan Kardec, o gol vindo do escanteio contra o Criciúma, mas daí ele protagoniza alguns lances meio bizarros, né? Principalmente contra o Cuiabá, fora de casa, dá o gol para o Pedrinho, ponta esquerda, que jogou no Atlético, inclusive. Ele é expulso contra o Novo Horizontino também, num jogo que o Atlético vinha voltando para o jogo, né? E o Palácios consegue deixar. Emprestado pelo Nacional ao Nacional até metade do ano. Esse cara foi mal no Atlético, hein? Foi muito abaixo o Raiem Palácios. E aí, Fusca? O que nós vamos pensar aqui, cara? Porque, olha, como o vídeo é longo, a gente vai ter que discutir algumas notas aqui, cara. Cara, entre tantos irrelevantes, o Raiem Palácios não foi o mais irrelevante, tá? Eu acho que eu colocaria ele entre nota 2 e 3, tá? Mais que isso, acho que não vale a pena, né? Cara, mais que isso eu não vejo também, tá? E aí, Fontana? Eu acho que 3 já é muito, tá? Confesso que pelo que o Palácios entregou, era uma posição carente, né? Vamos lembrar, lateral direita. Pô, a gente teve o Godoy ano passado que não deu certo. A gente criou muita expectativa quando o Palácios chegou. Mas a verdade é que não é jogador de futebol, né? Pelo menos não a nível de Série B de Campeonato Brasileiro. Deixou muito a desejar, muito fraco tecnicamente. Pra mim, estourando é 2, tá? É 1 ou 2. Cara, eu tô no 1 ou 2 ali também. Acho que 3 é muito pro Palácios. Eu tenho dificuldade, assim, em ver o Palácios jogando a nível competitivo, tá? Não sei como é que ele tá no Nacional, confesso que não quis nem acompanhar, porque o nível do Palácio é muito abaixo. Cara, pra mim, tá? A gente vai ter que fazer em questão aqui de... não de média, tá? A gente vai por maioria, tá? Fusca, uma nota específica. 2, bota. 2. Vamos de 2. 2 também, cara. 2 também, velho. De verdade, assim, acho que é no máximo... Fica nisso mesmo. Mas sendo muito bonzinho, tá? 2 sendo muito bonzinho. Então é isso. 2 então nele, Juca. Vamos nessa, cara. Vamos colocando aí. Como tem bastante nome, tem bastante discussão pra fazer. Vamos tentar colocar assim, ó. Como vão ter... Tentar não colocar, tipo, 6, 7 jogadores na mesma nota, tá? Vamos tentar dar uma equilibrada. Uhum. Vai daí, Juca. Coloca lá. Traga o próximo alvo. Olha aí, Leozinho Futsal, hein, cara? Leozinho, cara. Legal. Cara, legal, hein, cara? Legal. É doido, porque é um jogador que se a gente fosse fazer essa mesma análise em junho, julho, estaria junto com o Palácio, provavelmente. Olha, cara. É porque assim, o Barbieri não queria botar nem pra treinar direito, né? Então. As informações que o Barbieri queria dispensar ele. Pois é. Mas depois se tornou extremamente útil, tá?
Sim. Pode não ter sido espetacular, mas foi extremamente útil na reta final de Série B. Pra mim, nota 7 pro Leozinho. Cara, eu fecho com 7 também pro Leozinho. E aí, Fusca? Eu tava entre o 7 e o 8, tá, Furlan? Eu acho que, de fato, aí, um jogador que no segundo semestre ajudou muito o Atlético, principalmente nessa reta final. Se garantiu no elenco aí para 2026, para jogar essa Série A, para ter essa oportunidade de estar na elite do futebol, né? Vale lembrar, é um jogador que até 3 temporadas atrás estava no futsal, né? Pois é. Então, de fato, tem uma evolução boa, mostrou uma evolução muito legal no segundo semestre. Estaria entre 7 e 8, mas como a maioria vai no 7, vamos no 7. Vamos no 7, cara. É 7 nele. E é muito justo, tá? É um 7 bem justo, assim, ele jogou pra tal. O 8 também seria justo, tá? Eu acho que tem alguns atletas que vão receber essa nota. Mas, assim, o Leozinho, no fim, ele provou que ele consegue, ao mínimo, ser diferenciado para um nível de Série B. Num contra um dele foi muito bom. Ele transforma também o esquema tático do Odair Helma. Vai daí, Juca. E agora? Meu Deus. Abraão, nó. Ai. Meu Deus, cara. Ai. Só pode 1 no 0, né? Só pode 1 no 0. Olha, dá pra segurar pro 0, tá? Se vocês quiserem. Porque assim, a gente pode segurar os caras pro final. Eu tenho um 0 já. Eu tenho um 0 também na minha também. cabeça aqui, Deixa cara. no 1, Abraão, talvez. Assim, eu acho que esse é o 1 bem claro, tá? Esse acho que não tem muita discussão, não, tá? Cara, 3 anos de contrato. Olha, esse aí é um 1zinho aí, bem claro, tá, Juca? Vamos ser bem realistas, não fez um jogo bom, né? Um jogo bom. Cara, ele teve um jogo bom. Paysandu. A estreia dele contra o Paysandu. Fora de casa. Fora de Que casa. só rebateu bola pro alto. Que em casa ele falha, né? Em casa ele falha. Contra o mesmo Paysandu, ele tem Contra a o pior mesmo partida Paysandu. também. Mas assim, fora de casa ele vai bem. Ele marca o Nicolas lá, né? E acho que esse jogo foi um jogo bom do Abraão. O resto, cara, sem condição, cara. Porque assim, e tem 2 caras aqui, 2 caras que servem pro 0, tá? Que, cara, foram pior que o Abraão. Eu também acho que tem, Vamos lá. no mínimo 2. Vamos lá. Vamos lá, vai daí, Juca. Vai seguindo. Colocou o Parça, já coloca aí. Opa, aí estamos falando de jogador bom, hein? Aí estamos falando de jogador bom, aí nós estamos falando de 7 pra cima, tá? A gente tá falando aí, acho que de uma nota 8 aí pra Gaston Benavides, cara. Muito justo, tá? Muito justo. É muito bom jogador, velho. A minha dúvida é se o 8 não é pouco, tá? Pra Pois mim, pra mim, uma das melhores contratações. Não é o 10, porque eu acho que o 10 vai ser meio unânime. Mas pra mim é 8 ou 9, tá? O Benavides desempenhou bem quando foi lateral direito, desempenhou bem quando foi zagueiro, quando precisou ser ofensivo, soube ser ofensivo, tem gols, Sim. tem assistências. Olha, importante demais, tá? E numa posição que o Atlético estava carente há muito tempo. Pois Essa nossa lateral direita fazia muito tempo que não tinha um dono. Furlan, eu vou me ousar, tá? Pra mim é 9. 9, e aí, Fusca? Cara, eu colocaria aí no 8 pelo menos, tá? Excelente contratação, realmente, vai ajudar muito o Atlético no ano que vem. A gente já até vê, né? Nem procuramos aí um lateral direito no mercado, pelo menos notícia ainda até agora não saiu, né? Então, veja a segurança que o Gaston Benavides trouxe pro Furacão e pra uma posição tão difícil de deixar no mercado, tá? Então, cara, 9, tá? 9. Vamos 9. É o justo, tá? É muito justo. Gaston Benavides, 9. Olha aí, hein, cara. Primeira grande nota, hein? Primeira grande nota de reforço aí pro Atlético. Já foram 4 de 24. Faltam 20 nomes ainda, tá? O negócio vai começar a ficar bom a partir de agora. Vai, Juca. Por enquanto não repetimos nenhum. Olha aí, cara. Isaac, velho. O Isaac, assim, ele começa muito bem no Paranaense. Ele faz pela Série B, né? Ele se machuca, obviamente, contra o Goiás, contra o Atlético na estreia do Odair Helma. Ele volta, mas já volta baleado, ele volta mal, ele até falha no gol contra o Cuiabá, mas, cara, é difícil também, era um primeiro jogo de retorno. Ele tem um grande jogo na Arena da Baixada contra o CRB, ele que cria as oportunidades de gol. Cara, o Isaac, velho, pelo potencial, eu acho que é um jogador legal, acho um cara bacana para se ter no elenco. A minha nota pro Isaac é 5, cara. Metade do caminho ali. Cara, eu colocaria 6 até, tá, Furlan? Eu acho que fez um campeonato paranaense ok, né? Num time até um pouco bagunçado, que a gente sabe que tava, né? Com o Maurício Barbieri. E, de fato, não teve muitas chances com o Odair. Poderia ter sido melhor, mas a lesão
de fato tirou aí 3 meses de temporada, né? Ainda está terminando de se recuperar. Mas pelo que mostrou, eu acho que pode ser uma peça interessante para o elenco em 2026, principalmente por essa imprevisibilidade, esse 1 contra 1. Concordo. Os nossos pontas ali, a gente viu o Leozinho muito apresentando isso, né? Mas os outros não muito. Então, a contratação do Isaac não foi ruim, não. Eu colocaria até um pouquinho acima da média, né? No 6 aí. 6. E aí, Fontana? É o caso oposto do Leozinho, né? Se essa análise nossa fosse em junho, seria um jogador 7-8, com certeza absoluta. Porque teve um Paranense muito bom, trouxe aquele X1 que fazia tempo que a gente não via um ponta nosso ter. Só que realmente o segundo semestre, infelizmente, né, não é culpa dele, as lesões, mas ofuscaram um pouquinho. Vamos nos 5 ou 6. 6. Pra mim, 6 também. Então tá bom, então tá feito. A maioria vence. Nota 6 pro Isaac, tá? Tá 6 ali. Tá justo também, Mas tá? não, a gente não possa mudar no decorrer aí, conforme vierem quem outros sabe jogadores. a gente possa diminuir depois, aumentar. Vamos ver, cara. Vai daí, exatamente. Juca. Vamos pro próximo. Goleiro. Cara. É grande, hein? Nossa senhora, cara. É grande demais, é importante demais nessa Série B. Cara, eu vou falar pra vocês aqui, cara. Eu seguro pro 10, tá? Seguro pra debater no 10 depois. Tem um outro nome, né, que vai ser unânime, eu acho sim, mas eu acho que eu seguro pro 10 o Santos, cara. Porque o que ele entregou pro Atlético a partir da 18ª rodada pra frente, que é quando ele entra, depois do desastre contra o Volta Redonda, que teve, o desastre contra o Goiás, e aí ele assume, ele começa a jogar, se não me engano, já contra o América Mineiro. O primeiro jogo dele é contra o América Mineiro fora. Sinceramente, cara, eu seguro pro 10, tá? Eu seguro pra gente debater no final pro 10, eu deixaria ele no cantinho lá pra debater junto com o Kevin Viveiros. Muito provavelmente vai ser ele que a gente vai conversar. Não vai ter. Eu acho bem que justo, tá bem justo. Sabe por quê? Exemplo, vamos cravar ele no 9. Cara, mas pra mim ele foi melhor que o Benavides, que tá no 9. Também acho. E isso não é desmérito ao Benavides, é muito mais mérito do Santos. Então eu acho que segura pra gente conversar no 10. Vamos lá, vamos segurar. Deixa lá embaixo quietinho. Deixa ele quietinho ali descansando então, Juca. Bem no cantinho lá direito e a gente conversa sobre o Santos daqui a pouco, tá? Então esse aí. Vamos lá, próximo, Juca. Allan Kardec. Cara, o Allan Kardec é complicado porque, assim, querendo nós ou não, ele foi importante, ele trouxe alguns pontos importantes. Volta Redonda, Amazonas, Remo, CRB, Criciúma. Cara, são 12 pontos, assim, só de cabeça que o Allan Kardec ajudou. Por exemplo, Allan Kardec cria a jogada do gol contra o Paysandu na estreia também. Foi um jogador que foi importante. Só que a expectativa do Allan Kardec versus realidade versus a entrega, ela foi muito abaixo, tá? Para mim, a nota do Allan Kardec é 4. Acho uma nota 4 para ele, eu acho que 3 é injusto. E menos que 3 para mim é muito injusto, porque ele entregou pontos, ele foi importante. Para mim, a nota do Allan Kardec é 4. Furlan, não, como você disse, né? Ele fez gols, chegou, né, ajudar tanto a nível do Campeonato Paranaense quanto a nível de Série B, decidiu alguns jogos aí, fez gols contra o CRB, contra o Amazonas, contra a Remo, fez mais alguns aqui que eu não me recordo, mas que também foram relevantes, né, e trouxeram aí algumas vitórias pro Furacão. Então, assim, mas no final a gente viu, né, ex-jogador, não sei nem se vai seguir a carreira, se vai se aposentar, enfim. Eu colocaria aí no 3 ou 4, tá? Vamos 4. 4? Tá bom, cara. Eu ia falar que pra mim talvez seja o jogador que mais representa o jogador na média. Nunca foi espetacular, foi importante, teve sua importância, mas em nenhum momento encantou, mas em alguns momentos decepcionou. Então, cara, se não tivesse tanta decepção, eu iria no 5. Mas como tiveram muitas partidas muito abaixo dele também, eu fecho no 4 com vocês. Cara, assim, eu particularmente eu não acho que ele tenha sido na média, tá? Eu não acho que o Allan Kardec foi na média. Senão a média dele foi muito ruim. Porque, cara, ele teve realmente esses jogos pontuais que eu trouxe ali, mas depois disso, cara, assim, o nível foi muito baixo. O nível dele, por exemplo, eu lembro do Atletiba na Arena da Baixada.
Cara, assim, ele não conseguia se mexer em campo. No Couto Pereira também. No Couto ele entra e não consegue subir pra disputar a bola. Cara, assim, é absurdo o nível do Kardec, tá? Foi muito, muito abaixo. Vamos daí, Juca. Bora lá que tem muita coisa ainda pela frente. Aqui é segura pro 0, tá? Esse é o Peralta? Fabrício Peralta. Ah, 0. Eu falei, nossa, o que o Beleza tá fazendo aí? Segura pro 0, mas acho que seria muito justo colocar ele no 0. Então. Assim, é segura pro 0, tá? Não tem nem discussão. Pra mim, tem outros 2 que podem disputar com ele o 0. Cara, pra mim é difícil disputar com um cara que não jogou. Que não jogou, Pra mim é bem difícil disputar com um cara que não jogou, velho. Mas assim, segura porque tem um outro que é horroroso, mas assim, esse cara tem que estar ali. Ele tem que estar ali separadinho, tá? Vamos daí, Juca. Luiz Fernando, cara. Olha, aqui, Fontana, aqui eu já vou mais na tua lógica que você falou. Esse, pra mim, é o exemplo do jogador que ajuda pontualmente, tem cenários ruins também nesse ano, termina como artilheiro do Atlético, quase um dos líderes de assistência também, participa de muitos gols na Série B, ele chegou a certo momento a ser o líder de assistência do Atlético, líder de gols do Atlético, fez gols importantes, Botafogo de São Paulo, foi o gol da virada. Então, assim, na minha opinião, cara, eu acho até injusto a gente colocar ele próximo ao Allan Kardec. Não. Porque o Luiz Fernando foi melhor que o Allan Kardec. Mas eu acho injusto também colocar ele no 5, tá? Eu acho que ele vai ser o primeiro duplicado ali. Mas aonde ali? Ele não pode... E é por isso que o Isaac não pode estar ali no 6, cara. Porque o Luiz Fernando, pra mim, é o 6. O Isaac, pra mim, é na metade do caminho, cara. Porque ele jogou muito pouco na Série B. O Luiz Fernando jogou quase todos os jogos. Todos os jogos. Ele ajudou muito mais. Mas ele ajudou muito mais, por exemplo, que o Allan Kardec, ajudou muito mais que o Ryan Palacios, que o Abraão, por óbvio. Mas se você for colocar na ponta do lápis, o Luiz Fernando jogou mais que o Leozinho, gente. Fez muito mais, fez 13 gols no ano. Deu o quê? 7 assistências no ano. O Leozinho tem 2 gols, 3 gols no ano, tem 2 assistências. O Luiz Fernando, ok, estamos olhando o número frio. O Luiz Fernando jogou mais que o Leozinho, gente. Eu entendo que o Leozinho tem mais potencial para nós, né? Tem um futuro melhor, um teto melhor. Mas na Série B, o Luiz Fernando jogou mais que o Leozinho, cara. O término do Leozinho é muito positivo. Exato. E isso deixa a sensação melhor para a torcida. Mas eu concordo com o Luiz, tá? Artilheiro, líder de assistências. Até o Zapelli estourar com o Odair. Foi ele por muito tempo. Mas assim, ao mesmo tempo também, tá? Para mim é o jogador onde os números não mostram o desempenho real do que a torcida vê no campo. E ele decepciona também. Ele decepciona porque assim, os números dele são bons, isso ninguém pode questionar, ninguém tira dele. Mas às vezes ele entrava em campo e a torcida não via esse cara espetacular que os números apontavam. Tanto que perdeu a vaga de titular, né? Foi banco aí no final da Série B quase inteira. Olha, pra mim, é 6 ou 7. Pra mim, tá? Desce Isaac pro 5 e Luiz Fernando pro 6. Eu acho que Mas você deixa ele pior que o Leozinho? Se a gente for na lógica que o Leozinho terminou jogando mais ou que mostra algo a mais pra nós, etc., até faz sentido. Mas pra mim, ou eles ficariam iguais, Leozinho ali, mas o que não dá é o Luiz Fernando estar abaixo do Isaac. Não, ou igual o Isaac. Não tem ou igual o Isaac. Por isso que o Isaac, pra mim, no 6 não faz sentido. Concordo com você. Rebaixar o Isaac, eu assino embaixo contigo. Acho que até o Juca já pode... Beleza, vamos nessa. Justo. Então. Mas agora, onde o Luiz encaixa, pra mim, é 7 junto com o Leozinho. Tá? Cara, eu até assino o Luiz Fernando no 6, tá? Eu até assinaria. De verdade, assim, não teria problema. Até porque eu concordo com você que ele decepcionou também. Eu esperava mais do Luiz Fernando. Eu achava que ele poderia jogar mais, mas também os números não mentem. Então é uma questão assim. Cara, e aí, Fusca? Cara, primeiro vamos rebaixar aí, né? Já tá rebaixado. Cara, eu iria com o Luiz Fernando no 7, tá? No 7. Bem realista, eu colocaria ele junto com o Leozinho. Não vejo o Leozinho tão mais importante que o Luiz Fernando. No cenário do ano inteiro. Tá? No cenário do ano como um todo, né? Ok. Então tá justo. Então, coloca lá, Juca. No 7, o primeiro duplicado, então, que a gente tem aqui para colocar. Luiz Fernando, que chegou a jogar de ponta direita, ponta esquerda, centroavante, lateral direito. Ala direita, ala esquerda. Ala direita, ala esquerda. Jogou armando o jogo também. Segundo contra o atacante. Novo Horizontino, ele joga como segundo atacante, ele joga como centroavante, ele joga central. Ele jogou em todas as posições, menos zagueiro. Até volante ele jogou já, tá? Ele e o Juliano são os únicos jogadores que conseguiram jogar em todas as posições praticamente, menos zagueiro. E goleiro, obviamente. Bom, vamos lá, Juca. Próximo. Ai, cara. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente tem um assunto pesado pra gente falar, tá?
eu já vou trazer a minha opinião aqui. O Léo Pelé, ele não pode estar, sob nenhuma circunstância, na mesma coluna de Abraão. Porque ele é muito melhor que o Abraão, gente. Muito melhor. Não tem a menor comparação um com o outro. Não sentam na mesma mesa. O Léo Pelé não pode estar na mesma prateleira de Raim Palacios, cara. Mas aí eu tenho que falar que putz, cara, eu acho que ele tá na prateleira do Allan Kardec ali. É, isso que eu ia falar, velho. Nota 4. Eu daria nota 4 pro Léo Pelé, tá? Não acho que foi uma tragédia completa, mas é lógico, um zagueiro que quando se paga o preço que se pagou no Léo Pelé, que foi, de fato, a maior contratação nossa, até julho, a gente esperava muito, mas muito mais do Léo, né? Esperava um líder, esperava um capitão, esperava um zagueiro técnico, e o que a gente viu foi um zagueiro com dificuldade contra atacante do Maringá, contra atacante do Londrina, com os primeiros atacantes ali que a gente enfrentou na Série B, que não foi nenhum primor técnico ali, né? Então, assim, assustou no final das contas, mas não foi a maior das tragédias na zaga, né? Sabe o engraçado do Léo é que ele parece que ele é sempre o auxiliar da falha. A falha principal nunca é dele. Mas sempre tem um movimento que ele poderia ter feito diferente e não fez. Sempre na cena do crime, né? Exemplo, o gol do Paysandu que o Abraão rebate pra cima. A falha é do Abraão, ponto. Cara, mas ele não se dá o trabalho de fazer a cobertura pro cara não ir naquela bola. O cara passa do lado dele como quer. Contra o São Paulo no Morumbi. Pô, a cagada é do Esquivel, que não fecha corredor com o Felipinho. Cara, mas ele deixa o cara passar de uma facilidade. Então, assim, é o auxiliar da falha. Falha gritante, teve alguma? Talvez não. Cara, assim, o Léo, assim, Fontana, eu gosto desse teu comentário, cara. Ele tem muitas falhas secundárias. Porque falhas primárias, principais, eu tenho dificuldade de lembrar, assim. Que gol que nós tomamos por culpa exclusiva do Léo Pelé. Eu lembro contra o Cuiabá. O primeiro gol do Cuiabá de cabeça no escanteio. É o único que eu lembro de verdade. Que daí o Léo Pelé ficou olhando o cara subir e é isso, ele é o principal causador do erro do gol, tá? Mas pra falha primária, eu concordo plenamente contigo. Pra mim, nota 4. Eu tá acho muito que 4 justo. junto com o Allan Kardec, os dois estão na mesma. Os dois a gente esperava muito e entregaram um pouco. Muito justo, tá? Muito justo mesmo, de verdade, assim. Acho que é um comentário lúcido sobre o nosso amigo Leonardo Pinheiro. E aí a questão para ver se fica ou se não fica para esse ano de 2026. Vamos lá, cara, vamos seguir. Tem alguns nomes aí, hein, cara? Tem muita coisa pela frente. Olha aí! Esse vai ser legal, hein? Esse vai dar debate, cara, porque, cara, se teve um jogador honesto nessa Série B, cara que não reclamou de jogar de primeiro volante, segundo volante, ala direito, ala esquerdo, meio armador, jogou como ponta direito, ponta esquerda, fechando centralizado, foi o Patrick. A questão do Patrick até onde ele teve gás, ele foi bem. A reta final dele, ele perde gás. Tá muito claro, ele a partir do jogo contra a Ferroviária, assim, ele já estava decaindo. Mas ele já teve jogos anteriores ali que ele já caiu muito de produção. Muito de produção. Ele já vinha uma queda física, e é notório. É um jogador que se entregou muito, se dedicou muito, tá? E eu acho que ele vai estrear uma ali, tá? Eu acho que ele passa de ano. Porque ali, dos 6 para baixo, não passa de ano. E é justo o Isaac não passar de ano, porque ele não jogou direito. Então é justo ele não passar de ano. Mas usando a lógica 2009, né, de metas e de notas em escolas, que a média era 6, agora já é 7, 7,5, né? Mas na minha época era 6. O Patrick passa de ano em cima da média, nota 6 pro Patrick. Cara, eu assim, confesso que uma das minhas maiores surpresas do ano, tá? Eu esperava que a gente ia ver... positivas. Positivo. Se entregou muito, foi muito longe do que foi o Allan Kardec, ele foi muito acima do Allan Kardec. Para mim ele foi muito acima do Juliano. Enfim, Fusca, Patricão, o Choco. Eu concordo, assino embaixo com você, Fernando. Acho que a expectativa que a gente tinha no Patrick, cara, foi cumprida, tá? Não esperava mais do que isso, não esperava menos, até porque ele trabalhou com o Odair, então a gente já sabia que ele estaria topando ali o que o professor fosse propor para ele, né? E acho que foi na média em quase tudo. Né? Então, uma ou outra posição ele foi um pouquinho melhor, uma ou outra improvisação ele foi um pouco pior, mas eu acho que no geral o 6 está bem encaminhado aí pro Patrick Choco, entregou e vestiu bem a camisa, isso que importa para nós. E assim,
tudo de bom pra ele, segue a vida, né? Exato, segue a vida. Pra Série A não serve. Ele, no início, teve partidas para estar no 4. Eu acho que no sim. começo ele começa muito mal, fora de peso, por mais que as fotos dele sem camisa mostrem o diferente. Mas assim, você vê que era um jogador pesado em campo, né? Sim. Sem muita... Mas o segundo semestre dele é um jogador extremamente... Eu acho que o Fusco usou essa palavra. Esforçado é a palavra. Ninguém pode negar que o Patrick não correu enquanto aguentou. Então, Dedicado. muito válido a nota 6 para ele. Muito dedicado, cara. Justíssima nota 6 para o Patrick. Vamos lá, Juca. Terminou? Pode colocar aí, ó. Olha aí, cara. Ai. Bom também, hein? Cara, vamos lá. São pouquíssimos jogos, é verdade. Mas o Atlético tem alguns dados com o Carlos Teran. Um deles é não toma gols de cabeça. Com o Carlos Teran em campo, o Atlético não tomou mais gols de cabeça. Ele corrige o problema do jogo aéreo. Corrige. Posso estar equivocado com o Inteira em campo, eu acho que a gente toma 2 gols, não é? Ele toma um do Avaí, Do Avaí e um da Ferroviária. São os 2 gols na Série B. E aí a gente toma na Copa do Brasil assim, do Corinthians, mas Avaí um golaço que não teve culpa. e Ferroviária uma falha tremenda do Santos. Cara, pra uma zaga que era vazada quase 2 gols por jogo... Nota 9, tá? Teran pra mim é nota 9, cara. Mesmo com pouco jogo, pra mim o Teran é 9, cara. eu tava pensando se não era o 8. Nossa, não. Eu Mas vou pelo que no 9 representou, também. pela representação. Não sei se vai continuar sendo esse mega zagueiro na Série A. Vai ter que se provar ainda, eu concordo. Jogou pouco. Vai ter que se provar ainda a nível de Série A. Mas a nível de Série B sobrou Nossa. e mudou o patamar da zaga do Atlético. É só que você parar pra jogou. pensar. Por exemplo, Fusca, digamos que a gente tivesse ficado na Série B. Porra, você começar o ano com o Teran desde o início. Imagine como é que seria. Não, o que jogou, uma enormidade, tá? Então já fica aí também um desafio e pro Atlético. Vai ter que renovar com o homem, né? Contrato até o final de 2026. Então, Pois é. tem que correr atrás aí, mas realmente, a nível de Série B, nossa, sobrou e sobrou muito. Agora vamos ver a nível de Série A, mas a tendência é que faça uma boa temporada, sim. Tudo bem, cara, é verdade, cara. Tem uma situação contratual do Teran aí, cara. O Atlético vai ter que certamente conversar. Obviamente, se mantiver o nível, né? Acho que esse é um ponto muito importante em nível de Série A. Vamos ver. Mas esse eu acho que tá bem encaminhado, tá? Acho que esse tem jeito de ficar mais um tempinho aí no Furacão. Vamos lá, Juca. Próximo. Minha nossa, cara. Então, pra mim é outro que dá pra conversar, tá? Minha nossa, cara. Esse cara, vou te falar, velho. Talvez pra 0 não. É porque, cara, vai ser difícil Porque bater o Peralta no 0. O 0 é... Eu acho que tem um concorrente pro 0 que a gente pode conversar. Mas o Dudu não entregou absolutamente nada do que a gente esperava. A verdade é essa. Jogador que veio com experiência de lateral direito, experiência de Série B, um último ano até consideravelmente bom no Criciúma, jogando Série Sim. A. Inclusive a gente viu a última rodada. Você viu a gente última falou, rodada tá juntos, tudo. cara. Cara, mas chegou aqui, foi um tal de tô machucado, de médico falava que estava recuperado, quando ia pro jogo machucava de novo, ninguém sabia de quem era a culpa, se era do médico, se era do Dudu, se era psicológico, se era físico. A verdade é que não jogou. Pra mim, ó, junto com o Palácios ou junto com o Abraão? Pra mim é junto com o Abraão, velho. Pra mim é nota 1 pro Dudu, cara. Porque, assim, eu ele acho que merecia o dois 0. O que eu tô achando é que o 2 pro Palácios tá muito, tá? É essa a questão. Eu também tô achando. Eu tô achando que Eu também tô achando. Só que ele seria um 3 no 1 e 3 ainda é muito pra gente. Não, o botar 3 na é. mesma nota. O 3 é impossível de colocar pro Palácios, tá? Mas assim, eu estou pensando já há algum tempo que o Palácios não merece a nota 2, cara. Eu acho que o Palácios é 1 com o Abraão e deixa o Dudu no 2. Eu não acho que o Dudu merece 2, cara. Porque o que ele fez pra merecer Mas 2, podemos cara? botar 3 jogadores na mesma nota? Uai, dá podemos. sim, 3 não, dá. então tá. Não, se pode, coloca os 3 no 1. 3 dá. Pra mim é o seguinte, tá? Pra mim, Dudu é nota 1. Que fique muito claro, assim. A gente tá falando de um jogador que teve 4 lesões e 0 cruzamentos certos. No Atlético, né? Então, cara, pra mim, velho, Dudu é rua. Mas o Atlético teve que pagar 4,8 milhões de reais nele, né? Então, Meu Deus. pra mim é nota 1, tá? Não, curioso que ele se machuca até quando volta pro Atlético, né? Agora, nesse final de ano, ele volta machucado. Impressionante, Né? Ele né? sai machucado, volta machucado em Goiânia, ele pisou em Goiânia, tudo melhorou. Impressionante mesmo. Foi uma decepção do ano, né? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que dá pra colocar aí certamente no 1, tá? Botar no 1, então, Juca. E o Palácio junto, concordam? Cara, vamos ver os próximos que tem. Tá. Vamos ver os próximos É que eu que acho tem, mas eu acho que tem um bom case aí, tá? Acho que ele tem um bom case aí pra Eu acho que tem virar nota mais 1. um que a nota 1 ainda. Tem mais um que vai ser complicadíssimo de... Cara, meu Deus, muita gente ruim. Vai, Juca.
Minha nossa. Lucas Falcão. Cara, eu vou te falar, tá? Lucas Falcão, o duelo não é com o Dudu e com o Abraão. Tá? O duelo pra mim não é. E não é com Palácios também. E também não é com o Palácios. Eu acho que ele vai estrear o 3, tá? Perfeito. Assim Eu acho que o Abraão estreia o 3, cara. Desculpa, o Falcão estreia o 3. É ruim demais, hein? É ruim demais, cara. Nossa senhora. Assim, é que o Falcão não prejudicou, né? Exato. Furlan? Mas o Falcão é ruim, simples, né? O que ele jogou deu pra ver que não tinha menor intimidade com a pelota, né? Alguma outra marcação ali, né? Aqueles duelos ali durante o Campeonato Paranaense, mas assim, cada bola, pô, não conseguia dar um passe aqui. Eu com o Fontana aqui, ele dava uma bicuda na bola. É impressionante. Eu lembro do Horrível. Fala de Falcão, eu lembro de Atlético e Paraná, na Baixada, primeira rodada de Campeonato Paranaense. Tem um contra-ataque do Atlético 3-1. Ele vai tentar servir o Luiz Fernando. Cara, mas ele bota a bola na linha de fundo lá de uma velocidade. Você fala, irmão, era 2 metros, era o tapinha do lado e deixar o Luiz Fernando na cara do gol. Ele meteu lá na PQP. É fraco o Falcão. Não, é ruim, cara. Mas não é culpa dele ser fraco, a culpa é quem trouxe o jogador exato. fraco. Que sempre foi fraco. E por Então, sorte a gente conseguiu vender o Lucas Falcão esse ano, né? Então ele não volta mais pro Atlético. O Atlético Boa. conseguiu a negociação em definitivo do Lucas Falcão. Então o Falcão 3. estreia o 3, cara. Olha, já chegamos na metade, tá? não achamos nenhum 8 ainda também, tá? Temos que achar um 8. É verdade. E assim, vai ser legal o negócio. Vai lá, Juca. Tevez, cara. Ah, Cara, eu vou te falar bem a verdade, velho. O Tevez aqui é difícil, porque a gente sabe que ele aparenta ter um potencial legal. Mas, cara, o cérebro do uma ervilha, né? Cara, assim, o menino tem uma dificuldade de dar continuidade em jogada, ele tem uma dificuldade interna também de relacionamento, pivô de muitas brigas, pivô de briga entre Atlético e Cruzeiro. Aí o Petralha vai lá e dá uma, de mais birrento ainda e mantém o cara. Manda o cara embora, velho. Manda o cara pra PQP, esse Tevez que vai lá pra PQP. Cara, sinceramente, olha, é nota 2 pro Tevez, tá? a gente ainda teve esse ponto aí, né, Furlan? Ainda a gente manteve em cárcere privado o Tevez aí, né, durante alguns meses. Mas no que jogou, cara, também não mostrou, acho que se esperava muito mais, né? Um cara que veio do Cruzeiro, que, pô, teve sondagem do Sevilla, do Bayer Leverkusen, futebol europeu e não sei o quê. Aqui não mostrou nada que pudesse levar ele pra Europa, tá? Que ele vai bem, que é na Baixada. Eu tava fazendo transmissão aqui do estúdio, inclusive, contra a Chapecoense, talvez? Não. O Tevez ele vai bem, Fontana, foi ruim. contra o CRB, né? que ele faz dar assistência, ele vai bem. Ele faz o gol contra o Botafogo de São Paulo, no 4-1 que a gente toma. Cara, E acabou ali, né? e eu acho que acabou por aí. Ele tem um jogo centralizado, que ele joga bem também, mas, cara, é muito abaixo. A minha dúvida é se eu boto junto com o Palácios ou junto com o Falcão. Pra mim é 2, cara. O Falcão é melhor que o Tevez na Série B? Pra vocês? Cara, mesmo nível, né, cara? Então, agora, como já tem vários, eu tô usando a análise de um com o outro pra tentar ser justo. Pois é. Pra mim, ele é melhor que o Palácios. Por mais que tenha entregue muito pouco, e daí nós vamos ter que questionar se o Palácio tá certo no 2, Pois é. mas por enquanto eu deixaria o Tevez no 3. Olha, é justo, tá? Tevez no 3. Depois a gente debate daí. Exatamente. Pô, acho que pode mudar, mas... Eu também acho que vai mudar. Acho que ele vai cair, tá? Acho que ele vai cair dali. Acho que o Palácios vai cair depois. Vamos lá, ó. Já foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Já passamos da metade, hein? Já estamos indo pro finalmente aqui. Vamos lá, contagem regressiva. Vai, Juca. Kevin Velasco. Kevin Velasco, cara, olha, eu acho que ele até poderia ter tido mais oportunidades. Ele foi sacaneado pelo Barbieri, mais um, né? Depois um baita jogo que ele faz contra o Criciúma em casa, ele desaparece. Aí tem lesão, some, aí vai voltar só com o Odair lá pro final, joga contra o Novo Horizontino, depois joga contra... Ele faz um gol contra o Vila Nova, ele rouba o gol, né? O gol era do Luiz Fernando e o Kevin Velasco entra na frente, a bola bate nele e ele acaba ganhando o gol. Cara, o Kevin Velasco, eu acho que o justo é colocar ele na categoria do Isaac. Ele em quinto, cara. Perfeito. Também acho, porque, assim, ele teve, igual você falou, partidas boas no início, a gente achava que ia engrenar, a gente achava que era a parte financeira que não estava deixando ele jogar, porque o Atlético ia ter obrigação de compra, mas com o Odair ele entra e o Odair ele não desempenha mais o mesmo nível, né? Pois é. O Atletiba dele como ponta esquerda foi Nossa! nota 0. É 0, tá? Ele foi o pior em campo, inclusive, na minha opinião.
Então eu acho que a nota 5 tá bem justa ali, tá na média, tá? Teve jogos bons, jogos ruins. Não comprometeu, mas não... Justo. Esperava-se mais o Velasco, mas eu acho que, de fato, a lesão atrapalhou muito ele. Não sei se a cláusula, né, de compra ali por minutagem também não tenha sido um ponto que ele não tenha jogado em algumas situações. Mas, enfim, eu acho que o 5 tá justíssimo, né? Não foi tão mal, também não foi tão bem. E acabou que a gente comprou Ele tá daí, muito né? nesse equilíbrio aí, cara. Eu concordo plenamente, velho. Compramos ele, não compramos? Não. Nossa, tá Já mais se aqui. mandou. Já se mandou. Isso aí não tá mais aí, não. Já foi embora. bom. Já tá, inclusive, em negociações com o futebol colombiano aí pra voltar ao Deportivo Cali. Deportivo Isso aí. Cali. Aí, ó. Ah, pra mim, esse é um que vai. Vamos esse segurar, ficou tá? zero. Conversa com o Peralta. Conversa com o Peralta. É um dos pouquíssimos, tá? Conversa com o Pouquíssimos aí que consegue ter um diálogo, um dialeto próprio com o Peralta ali. É Tobias Figueiredo e Peralta, os dois segura pra zero, cara. Vai ser a discussão. O Tobias Figueiredo talvez se salve aqui por alguns bons jogos no início dele no Paranaense, tá? Talvez, porque é muito difícil bater o argumento de 0 minutos jogados e tudo que o Peralta causou aqui. Cara, o bastidor do Peralta é coisa de maluco, cara. Coisa de maluco. Então, assim, guarda pra zero o Tobias Figueiredo. Esse, No cantinho. esse aí não tem nem o que a gente falar. Vamos lá. Nossa, cara. Difícil, hein? Posso começar? Pode começar. 3 ou 4 no máximo. Eu vou... Não dá pra falar que É. Velasco e Isaac foram... Ah, puta, Dá, né? dá. De 3 a 5 tudo é válido, tá? É. Jogou menos que Patrick, eu acho que é Com uma certeza. linha tênue. Não pode estar em 6. Não pode. Jogou mais que Palácios. Então, mais que Falcão e Tebes também. Também. Jogou mais que Falcão e Tebes. Mas daí a gente pode colocar ele no quarto ali. quatro? Porque o nota 4 você tá cara. vendo que é a coluninha das expectativas, né? Cara, talvez o Juliano caiba exatamente ali. Nem tanto pelo desempenho, mas pelo que a gente esperava dele. E daí nós estamos fechando a coluna 4, hein? Então, daí Ó. estourou o 4. Cara, eu concordo, é 4. 4 pro Juliano, cara. Ele, ok, um gol de empate contra a Chapecoense, um gol de empate contra o Operário. Ele tem mais um gol. Que eu tô esquecendo. Pênalti. Ele tem um contra o Operário, Ele um bate contra a 2 Chapecoense pênaltis. Ele e um faz contra o 2 Remo. pênaltis. E o gol do empate contra o Remo. Ele tem 3 gols que proveniram, causaram empates. E depois o Allan Kardec faz o gol decisivo. É 4, velho. 4, É 4. Tá muito justo. Tá justíssimo, Foi muito mal, tá? muito mal. Muito justo. Vamos lá. Expectativa altíssima, né? Mas não rendeu. Que Justo. doido, né? A coluna 4 fechou e com 3 jogadores que a gente esperava mais. Ficou bem Jogaram. a coluna da expectativa ali, tá? Os 3 que vieram para ser pilares no primeiro turno, na primeira janela, e decepcionaram muito. Muito bem. Faltam 6. Vamos lá, Juca. Steven Speed A discussão aqui é Mendoza. bem legal também, tá? Cara, Eu acho que a discussão é bem legal, que a gente pode relevar a importância ou pode relevar o que ele entregou de fato. E aí eu acho que são 2 notas diferentes. eu vou te dar 2 notas pro Mendoza. O Mendoza ponta é 3. O Mendoza ponta é 3, tá? Ele foi muito abaixo. O Mendoza centralizado, como ele começa com o Odair Hellmann, jogando como esse interno pela direita, eu guardaria pro 0. O nível dele foi assim, beirou o ridículo, tá? Agora, o Mendoza ala ajudou, cara. E o Mendoza ala termina os últimos 7 jogos do ano, se não me engano, com as 5 vitórias, né? Ele faz... Cara, não, 5 jogos, os últimos 5. Os últimos 5 são 5 vitórias, com o Mendoza de ala direito. Ele vai bem. Ele vai bem, dedicado, participa. Cara, aí eu acho que o Mendoza ele vai entrar na nota 6 com o Patrick, tá? E com pesar, porque eu acho que o Patrick foi mais dedicado que o Mendoza. Mas pela reta final, que foi o que fez o Atlético subir, pra mim o Mendoza é nota 6, cara. Fusca, tu quer falar? Depois eu falo. Não, eu acho que é justo falar que o Mendoza passou de ano, né? Mas também passou com ressalvas. Nossa! Né? Passou no Conselho de Classe aí nas últimas rodadas, na recuperação que o Atlético teve, né? Então, se esperava mais também no Mendoza, né? Um jogador que vinha jogando no León, não estava encostado no futebol mexicano, tem experiência no futebol brasileiro, passou com o Odair Hellmann,
mas durante muitos jogos foi abaixo da média. E muitos jogos que o Atlético não tinha nem opção para trocar ele direito, né? O único jogador que estava no banco ali era o Luiz Fernando. E o Mendonça jogou, quase não saiu do time. Então, teve momentos bons, momentos ruins. Cara, eu fecharia aí na média 6, tá? Tá justo. Mas, assim, o Patrick, vamos falar bem a verdade. Tem alguns décimos à frente aí, se fosse, né, no decimal aí. Não muda a dezena pro 7. Exato. Não muda a dezena pro 7, mas... O Mendonça, pra mim, ele tem um fato que fez muito mal pra ele. Os primeiros 15 minutos contra o Goiás na baixada dele são excepcionais. Ele entra naquele primeiro tempo no lugar do Isaac, não foi? Do Isaac. Do Exato. Isaac, que machuca. Cara, o Mendonça... Não, na verdade ele entra no lugar do Luiz Fernando. É do Luiz? Luiz Fernando. Eu não lembro de onde, mas foi uma substituição de primeiro tempo. É isso aí. Cara, o Mendonça fazendo X1, caneta pra um lado, meia-lua pro outro, trazendo pra dentro, chutando. A gente falou, cara, encontramos o Messi lá do Nossa, México. cara, é assim, impressionante o primeiro jogo dele, tá? E a partir dali, ele nunca mais teve esse desempenho como ponta. Nunca. Os 15 minutos finais do primeiro tempo, ele não conseguiu repetir em momento algum da Série B. Perfeito. E ele tem muita deficiência ofensiva, na minha opinião. É um cara que teve chances de finalizar e fazer gols, perdeu chances claras de gols, é isso que eu quero dizer. Que quase fizeram falta pro Atlético. Então, pô, tem contra-ataque em jogo na baixada, cara a cara com o goleiro que chuta pra fora. Tem pênalti que ele chuta pra fora. Então, eu acho que ele decepcionou sim um pouquinho. Eu acho que 6 tá super justo, não merece mais que isso Então também, é isso. e nem menos. É isso. Então tá lá. 6 para Steven Speed Mendonça. Cara, mas assim, pra Série A eu já tenho ressalvas reais aí ao Mendonça. Tá? Exatamente. Com certeza. Tenho ressalvas reais aí ao Mendonça. Vamos lá. O próximo... Ai, hein, cara. O volante Raul. Meu amigo. Olha... Melhor ou pior que Falcão? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Pra mim ele estaria ali mesmo, tá? Pra Junto mim com? é junto com o Falcão. É nota 3 pro Raul, cara. Porque nota 2, cara, é que vai ser difícil ali a questão do nosso queridíssimo Ryan Palacios, tá? Mas eu acho que o Raul não tá no nível Ryan Palacios. E assim, o Ryan Palacios, olhando daqui, ele é mais importante que o Abraão e que o Dudu. Ele faz gol de vitória, dá assistência. Teoricamente, ele é mais importante. Então, eu até tô entendendo ele no 2 ali. Começou Então, a aceitar ele no 2. Tô até aceitando ele na nota 2. Mas o Raul não pode ficar... Ele não pode ir pro quarto, porque já tá fechado. Ele não pode ir pra quinto, porque daí seria um absurdo, tá? Seria até desrespeito com quem tá ali. É nota 3 pro Raul. Acho que aí não tem muita discussão, não. Muito abaixo, né? E certamente aí... Atlético com dificuldades até de realocar ele agora, né? Exatamente. Bem, assim, um jogador que veio com uma questão de mercado bem avançada, com muitos times querendo, fazendo proposta. O Atlético fez uma proposta melhor para ter ele aqui como um principal alicerce do time. Desandou, né, cara? É uma das principais decepções do ano, sem a menor dúvida. Veio para ser o xerife e não foi a nada. Nada. Nota 3, Nota cara. 3 junto com Falcão e Tevez. É isso aí, justo. Muito justo. Aí, Juca, muito bem. Vamos pro próximo, hein, cara? Indo pros finalmente. Olha, tá indo pros finalmente, cara. Ó, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Olha, aí, ó. Juan Felipe Aguirre, cara, olha, Interessante. ajudou. Eu acho que é justo falar que o Aguirre ajudou. Também tenho ressalvas pra Série A. Acho ele um jogador muito honesto para nível de Série B. Acho que é titular em praticamente todos os times de Série B. O Atlético, se tivesse ele no começo do ano, eu acho que eu não teria tantos problemas. Isso não quer dizer que ele é um jogador excepcional, porque ele não é. É um jogador que tem problemas físicos, é também muito real. Olhando, inclusive, a situação dos gringos do Atlético, cara, eu acho que é mais fácil achar zagueiro no mercado, então seria um jogador que eu abriria a mão. Mas assim, olha, ele ajudou, cara. Ele ajudou, ele chegou num momento complicadíssimo, tá? Teve jogos ruins, é verdade. O jogo contra o Atlético Goianiense dele foi horrível, muito ruim. Né? Contra a Ferroviária ele estreia bem, ajuda muito no vestiário. Cara, pra mim a De nota 5 dele... a 8, tudo é justo ali, tá? Eu acho, pro Aguirre. Eu vou te falar uma coisa, tá? Pra mim a nota 6 pro Aguirre, cara. Pra mim ele tem que passar de ano.
Ele tem que passar de ano. Porque eu tô olhando ali os 6 pra frente, passando de ano. Pra mim, o Aguirre passa de ano. Mesmo se não não vou jogar na Série A, ok, aí é outra história, mas ele passa de ano com nota 6, cara. O Aguirre, pra mim, estaria em 6,5 ali, tá? Entre o 6 e o 7. É um jogador também, primeiro reforço da zaga, quando a gente tava naquele desespero, né? Tá certo que o Aguirre também chega com uma lesão, com uma facite plantar, que também atrapalha esse começo de carreira dele no Atlético, essa adaptação no futebol brasileiro, enfim. Mas a nível de Série B, entregou pelo menos o arroz com feijão, né? A bandeja paisa lá, o prato principal da Colômbia, ele entregou, tá? Agora, se vai render em 2026, aí são outros 500, né? Mas pelo menos em 2025, passou de ano, sim. Justo. É que pra mim o Aguirre ele simboliza a mudança de patamar da linha de zaga do Atlético. Junto com o Carlos Teran, junto com o Arthur Dias. Mas ele representa talvez mais do que ele jogou realmente pra mim. Pra mim seria nota 7 o Aguirre, tá? Certo, cara. E vocês decidem. Vamos na maioria, Mas vamos o com 6. 6. O 6 é justo, mas só. Porque eu acho que a representatividade da chegada dele, de justo. vestiário, de elenco, valeu muito também. Eu concordo com isso também. Eu concordo. Eu iria na nota 6 pra gente fechar a coluna 6, tá? Fechamos a coluna 6. Faltam, pelas minhas contas, 3 nomes. E aqui a gente vai estrear uma pra mim, tá? Isso é legal, nota 8, Renan Peixoto, cara. Gostei muito do ano do Renan Peixoto. Acima do Luiz Fernando, você acha? Sim, com certeza. com certeza. Menor dúvida. Isso é a menor dúvida. Isso é a menor dúvida. Pra mim, nota 8 pro Renan Peixoto, cara. Muito justo, gols importantes, um cara batalhador pra caramba, um cara super de elenco. Tem uma característica muito impressionante dele, que é o ataque à bola dentro da área. Nota 8 pro Renan Peixoto, velho. E aí, Fusca? Nota 8, com certeza. Foi muito importante, né? Fez gols decisivos, golaços contra o Avaí. E era uma contratação que a gente não esperava tanto, né? Então, surpreendeu muito positivamente. Ainda poderia ter ajudado um pouco mais na reta final, pena que ficou quase um mês fora ali, né? Com uma lesão no joelho. Eu tenho uma opinião impopular aí, tá? O Atlético teria ganho o Atletiba com o Renan Peixoto se tivesse 100%. É uma chance bem real, tá? O Atlético cruzou 46 bolas, uma o Renan Peixoto ia atacar. E a gente seria campeão se tivesse ganho. É verdade. Então, nota 8 tá justíssima pro Renan Peixoto. Fica essa expectativa do que ele poderá apresentar a nível de Série A também. Muito justo. Começa o Campeonato Paranaense, né? Até para se recuperar aí esse ritmo de jogo. Mas jogador interessante, mostrou-se ser bem útil. Gosto muito do Renan Peixoto. É muito bom quando uma contratação nos surpreende, né? Sim. O Renan veio sem pompa nenhuma, com o fake do valor que a portuguesa postou lá, um valor que não era real. A torcida já começou a chiar porque era jogador caro. Mas nem de longe. Mas entregou muito mais do que eu esperava. Tá? Mas, e se fosse aquele valor, tava justo. A realidade é essa. Hoje, vendo a entrega, estaria justo. Não sendo barato do jeito que foi, mais justo melhor ainda. Ó, Renan, show de bola teu ano, tá, irmão? Olha aí, cara. Vamos lá, velho. Vamos lá, Juquinha. Faltam 2, né? É aqui, ó. É aqui que o bicho pega, tá? Se eu perguntar quem é, eu vou estar... Alan Ricardo, né? Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo esse vídeo olhou pra essa foto e não sabe quem é esse jogador. O Alan Ricardo tem que segurar pra 0, tá? Mas daí a gente não pode segurar 3 aqui. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Aqui. Eu não daria 0 para o Ricardo, não, cara. Não? Não? Você acha que ele jogou mais que Tobias Figueiredo? Sim. Nossa, mas nunca. Só o tempinho ali do Corinthians ali que ele jogou já tá. Não dá. E ainda que errou nos gols aí. Errou o gol, ele falhou nesse jogo. Eu tiraria o Tobias Figueiredo do 0. O Felipinho errou junto com ele. Com dor no coração. Com dor no coração, eu tiraria o Tobias Figueiredo do 0. Joga pro 1, Tobias, e deixa o 0, Elan e Peralta. Cara, pra mim, tá? Vamos lá. O que eu vi do Alan Ricardo na Taça FPF, o que eu vi do Alan Ricardo de não receber nenhum minuto além daquele jogo contra o Corinthians, que daí ele falha junto com o Felipinho. Você tem razão. O Felipinho, inclusive... Não tem falha do Felipinho nesse gol, tá? A gente já debateu isso. Pra mim, a falha é 100% do Alan Ricardo, que dá um passe nas costas. O Felipinho, ele tem que se apresentar no lance desse. Ele tem que se apresentar. Mas já que não se apresentou, foi um erro de passe. Não, mas eu entendo. O jogador tem que levantar a cabeça e ver que o Felipinho não tá ali, pô. Pra mim, é falha dos dois, cara. Pra mim, é falha dos dois. O que eu vi do Alan Ricardo, cara... As apurações sobre o Alan Ricardo, sobre ele não ter noção nenhuma de futebol. Assim, noção nenhuma de futebol. Nem pra 1, nem pra 2, nem pra 3. Cara, desespero para
Assim, existiu um desespero pra não ter esse cara no elenco, velho. Pedidos pra ele não jogar. Essa é a questão. Pedidos pro cara não atuar na Taça FPF, uma competição semiprofissional. Que o cara tava totalmente de sacanagem. Inclusive, a gente fez a jornada, eu, Vincenzo, o Juca, foi Atlético 2-0 contra o Batel. Desculpa, 0-0 contra o Batel. O Alan Ricardo, velho, ele jogou de sacanagem no jogo. Ele tava tentando dar balão pra trás, dar caneta no meio campo, dando risada quando perdia a bola. Foi substituído por conta disso também. O João Correia, velho, assim, cara, ele chutou todos os copinhos de água que existiam possíveis quando o Alan Ricardo pegava na bola. Pra mim, Peralta e Alan Ricardo vão disputar seríssimo, mas assim, de maneira seríssima o 0, tá? O que eu vi do Alan Ricardo foi assim, beira o absurdo. Beira o absurdo. É que o Peralta, ele conseguiu a proeza, né? De ser aquela lenda do CT, né? Mas o Tobias Figueiredo ainda tem jogos no Paranaense, né? Sim. Ele ainda tem. Eu sei que tem um desastre contra o Maringá, o carrossel canino, aquele dia com o Moraes, Maranhão. Tem uns outros lá também. Negueba, o Léo Ceará, Negueba, os caras passaram o rodo nele. Mas, por exemplo, o Tobias Figueiredo faz o gol na ida da semifinal do Paranaense. O Tobias Figueiredo tem jogos interessantes até ali no começo. O Atlético fica 5 jogos sem tomar gol com o Tobias Figueiredo jogando. Então eu acho que é meio incomparável assim, o Tobias Figueiredo com esses ali, cara. O Tobias acho que tem que ir pelo menos para um, né? Tá? E não para 2 também, que fique no 1 já essa íngua. Mas comecem a pensar, porque nós vamos lotar o 1, e a hora que sobrar o do 0, a gente vai ter que empurrar alguém pro 2. Começa a olhar pra coluna do 1 e algum dos 3 vai ter que ir pro 2. Vamos fazer o seguinte, Juca, vamos poupar tempo, tá? Pode colocar o Kevin Viveiros junto com o Santos. Isso é fato. Né? Pra poupar tempo. Porque é o último, né? Beleza, vamos poupar tempo. Santos e Kevin Viveiros estão um do ladinho do outro, a gente vai discutir pro 10. Porque agora a discussão é pro 0. Vamos decidir quem é o 0 agora. Pra facilitar as coisas. Só pode ir um no 0. Pra mim, Fabrício Peralta. Pra mim é Peralta também. Quando o cara não joga 1 minuto, quando o cara fala as coisas que ele falou internamente, nos bastidores, pra mim é 0. Mas na Série B o Alan Ricardo jogou? Não jogou, mas jogou Copa do Brasil pelo menos. Pelo menos jogou um tempo. Num jogo onde, sei lá, pra mim os dois estão no mesmo nível, tá? Não. E eu acho que o Elan vem com mais status, o Elan vem com mais perspectiva de resolver a volância do Atlético. Eu vejo o contrário. Eu vejo que o Peralta vem no último dia de janela, né, Fusca? É verdade. Vocês fizeram o countdown, inclusive, aqui da janela. O Fabrício Peralta vem um dia antes. Que quem vem no countdown é o Abrão, inclusive. O Fabrício Peralta vem um dia antes, o Atlético estava com problema de volante, o Barbieri falando que precisava de volante, e aí vem o Peralta. E a gente pensa, opa, é um cara que pelo São Lourenço, né? São Lourenço. Cerro Porteño, perfeito. Pelo Cerro Porteño vai muito bem. É um cara que é comprado pelo Cruzeiro. Aí tinha muita gente do Cruzeiro que gostava dele, falou, não, precisava de mais minutos, etc. Ele vem com uma expectativa de titular, cara. Ele só não vai pra Olimpíada ano passado por um problema muscular também, né? Então ele tinha uma projeção sul-americana grande. Né? Eu até concordo com o Fontana, tá? O Alan Ricardo não foge muito. Não foge. É um jogador, então. que é um jogador que sai também do futebol colombiano, vai pra Turquia, vai pro Besiktas, né? Que é um time grande da Turquia, mas lá também não desempenha, né? Então, mas assim, o Peralta não ter jogado me incomodou muito. Então, eu tô com Fusca, velho. Ele não ter jogado, ele não... Cara, ele só colocou o colete, ele não chegou a aquecer com a camisa do Atlético. Olha lá, né? Muitos momentos foi cortado até do banco. Eu tô com o gabarito aqui, tá? Então Peralta 0. Tá. Tobias 1. Não, desculpa. Peralta 0. Elan 1 e Tobias 2. Acho que vai ter que ser por aí mesmo. Tobias acima do Abraão. É que o Abraão é mais desastroso, mas joga muito mais que o Tobias. Cara, aqui a disputa é entre Abraão e Tobias, tá? Ou talvez jogar o Dudu pra 2 e deixar os 2 zagueiros no 1. Eu ainda tenho uma opinião impopular que o Tobias Figueiredo, se tivesse jogado no lugar do Abraão na Série B, ele teria ido melhor que o Abraão. Eu acho. Eu acho que o Tobias tem uma experiência, né? Tá certo que no futebol brasileiro não conseguiu mostrar isso daí, né? Passou por 3 clubes aí, Fortaleza, Criciúma e nós, né? E nada. Mas jogou muito tempo, né? A nível de Championship. Cara, né? o Tobias no 2 eu acho muito, velho. É difícil ali, cara. Mas a disputa é entre ele e o Abraão. A gente já cravou que o Alan Ricardo não pode sair dali. Não, ela não. O Peralta tá zerado. O Dudu, cara,
Como é que a gente vai botar o Dudu no 2, cara? Se fosse faculdade de medicina, o Dudu É a 10. Né? Mas como que a gente tira o Dudu dali, cara? Eu assino o Tobias no 2. É que o Abraão tem aquela falha contra o Paysandu que deixa tudo pior pra ele. É que eu acho sabe? que o Abraão, o nível dele abaixa mais com a taça FPF. Vamos fazer o seguinte? Tá, a gente tá na dúvida aqui, né? O desempate é a taça FPF. Ô, Juca! Você tá me ouvindo aí, meu velho? Você que acompanhou a taça FPF. Abraão no 1 ou no 2? No 1. Então tá Produção cravou no 1. Tá feita. O voto Minerva. É isso, cara. Olha, fechamos aqui pelo menos isso. Agora nós vamos pra parte mais divertida, a melhor parte. Número 10, só pode 1. Cara, com muita dor no coração. Mas muita dor no coração. Mas é Kevin Viveiros no 10, cara. Kevin Viveiros! Não tem dúvida, cara. Viveiros no 10. O Santos foi muito importante, tá? Mas é aquela coisa, né? A gente nunca vai saber. Mas o Santos assume a posição do Mikael quando a zaga também era aquilo ali que, né? Não tinha A mais zaga- de nota 4. Fusquinha- O melhor da zaga era nota 4, né? Então, assim... a zaga era um 4 pra baixo ali, velho. Então, talvez com uma zaga mais arrumada, o Mikael fosse melhor. Mas daí já não era mais o tempo dele, era o tempo do Santos. E o Santos rendeu muito bem. Tô né? muito contigo. Vocês sabem bem. que eu defendo o goleiro pra caramba. Que nem eu defendi Léo Link, defendi Mikael. Mas o que o Santos fez nessa Série B... E eu lembro que quando ele reassumiu a vaga do Mikael, eu fui um dos que falei, cara, mas tem que tomar cuidado, tá sem ritmo de jogo, são 2 anos sem jogar uma sequência como titular. Eu tinha muito medo do. Cara, mas as defesas que ele fez é defesa de... Qualidade. Assim, ó, de poucos goleiros na história do Atlético que fizeram. Tá? Então ele voltou a desempenhar no nível altíssimo. Muito de acordo. Assim, ó, a ponto de a gente olhar pra Série A, tem um ou outro que fala que acha que o Santos não dá conta. Pra mim, dá conta tranquilo. Começa o ano como titular absoluto da meta do Atlético. Mas pode cravar. É Kevin Viveiros no 10. Não tem discussão Então, aqui, tá? Mas dito isso, quem muda o patamar do Atlético na Série B, quem entrega vitórias em sequência para o Atlético na Série B, tanto naquela jornada de 7 quanto na jornada final de 5, nos jogos fora de casa contra Chapecoense, Goiás, Atlético, importante demais. Kevin Viveiros! E Santos no 9, né? Santos no 9. E Santos no 9 pra manter a justiça. Ô, Juca, vamos fazer o seguinte, cara. Olha lá, ó, agora que nós fechamos tudo ali, ó, vamos dar aqui, ó, 2 segundinhos aqui pra galera tirar um print. Pode voltar a câmera em mim aqui no completo de novo, tá? Pessoal, muito obrigado aí por tudo que vocês estiveram conosco, essa 1 hora que vocês estiveram com a gente discutindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o like aqui se vocês gostaram, comenta se tem alguma mudança de nota que vocês gostariam de ver, não gostariam de ver, ó. O importante é vocês gerarem o nosso debate. Nós vamos ter mais um vídeo desse aqui, tá? E aí, meus amigos, aí vai ser outra pegada. Aí vai ser outros 500, a gente vai fazer do elenco inteiro. Vai ser muito mais difícil, porque tem uns nomezinhos aqui que a gente vai ter que conversar. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço pra vocês. Nos vemos amanhã. Valeu!